Queridos, a graça e a paz do Senhor seja conosco. Vamos para o nosso estudo de hoje, dessa quarta-feira. Vamos estudar alguns personagens interessantes na vida da igreja. Continuamos aqui trabalhando com a igreja cristã e hoje vamos falar, como eu disse, sobre alguns personagens. Primeiro deles, vamos falar sobre Irineu de Leão, um homem que ficou conhecido como o primeiro presbítero lá na cidade de Leão, na Gália. Daí vem o seu nome, Irineu de Leão, na Gália. Irineu nasceu no ano 135 depois de Cristo. Ele era um imigrante da Ásia Menor, possivelmente de Esmirna, província de Roma, ou uma província romana. E na grande perseguição de 177 a Leão, Irineu então estava em missão lá a Roma, oficialmente se encontrava em Roma. E quando ele retornou de Roma, ele foi escolhido para ficar no lugar do bispo Portino, aliás, que havia sido martirizado. Portino foi martirizado e quando Irineu volta, ele precisou de assumir o lugar de Portino, porque Portino havia sido martirizado. Lá em Leão, ele escreveu duas grandes obras que existem até os nossos dias, e elas são a demonstração da pregação apostólica, que foi publicada pela primeira vez recentemente, no século XX, uma acusação e destruição do falsamente intitulado conhecimento. O conhecimento era intitulado de forma falsa, como heresia, e por isso ele trabalhou com essa obra, que foi chamada também de Carta contra as Heresias. Uma obra que continha 5 livros e ela foi completada possivelmente lá por volta do ano 185. Uma segunda obra muito importante de Irineu é uma que tem como título Exposição ou Prova do Ensinamento Apostólico. É um texto breve que tem como conteúdo algo que corresponde, diríamos assim, na perfeição ao seu próprio título. É uma exposição sobre questões da fé cristã, trazendo muita coisa do ensinamento apostólico na vida da igreja. Irineu viveu até aproximadamente o ano 200, ali por volta do ano 200, e segundo a tradição ele também morreu como um mártir, ele foi martirizado. Esse homem foi o primeiro líder teológico de distinção, capaz de debater com Marcião e também com os gnósticos. Então Irineu foi um homem que enfrentou, usando a teologia, para debater com Marcião e debater contra os gnósticos, tentando destruir essas heresias. E como um dos primeiros grandes teólogos cristãos, ele enfatizava os elementos da igreja, especialmente o episcopado e as escrituras, juntamente com a tradição. Dizia, olha, tem aí 3 pilares de sustentação na vida da igreja que não podem ser abandonados, mas que merecem muito cuidado, merecem ênfase, e eles são a liderança eclesiástica ou episcopado, a escritura sagrada e a tradição dos apóstolos na vida da igreja. Irineu também acreditava e defendia que a tradição e ensino das igrejas representava a versão autêntica da fé cristã. Por quê? Porque ela estava fundamentada na doutrina dos apóstolos, que foi ensinada a eles pelo próprio Jesus Cristo. Irineu foi o primeiro a desenvolver, então, um apelo à tradição, chamando a tradição de regra de verdade, bem como também apelou para a ideia da sucessão apostólica, ou a sucessão dos bispos e presbíteros, que haviam sido transmitidas como uma arma contra os gnósticos e contra os marcionistas. E é sempre bom a gente argumentar, trazer de volta essa conversa, porque quando nós falamos em tradição apostólica, nós estamos sempre recorrendo a ideia que dentro da igreja cristã, as igrejas que usam a tradição apostólica são igrejas que têm os seus bispos e presbíteros
ordenados por pessoas que têm sucessão apostólica, ou seja, Paulo ou Pedro instituíram alguém como ministro e essa pessoa, depois de ordenado bispo, instituiu mais alguém e isso veio ao longo do tempo sendo trazido. Se vocês observarem, eu tenho um documento que me leva até Paulo como discípulo de Paulo lá no princípio da igreja. Eu fui ordenado bispo, aliás, fui sagrado bispo, mas isso aconteceu, você olhando assim, eu fui ordenado, sagrado, aliás, pelo bispo Léo e pelo bispo Bio, que foi sagrado por, isso vai subindo até chegar na origem entre os apóstolos, o Pedro ou Paulo, de uma forma geral. E aí essa era a defesa feita por Irineu. Né? Ele foi o primeiro a desenvolver essa ideia ou a trazer a tradição como uma regra de verdade. O grande peso do argumento dele nasce como um apelo às escrituras proféticas e apostólicas, porque ele está convencido que a própria escritura seria capaz de refutar o ensino herético, e isso é uma verdade, é uma realidade. A escritura sagrada nos deixa tranquilos quando nós olhamos para ela e olhamos para essas coisas estranhas que têm surgido na vida da igreja. E foi exatamente essa a tese ou o argumento levantado por Irineu que trouxe peso, né, que merecia uma atenção especial para que a gente encontrasse o real sentido em todas as passagens do texto bíblico, recorrendo à origem. Então, gente, Irineu denunciava que a primeira e a maior das questões levantadas por Marcião e pelos gnósticos estava na negação que eles faziam do verdadeiro Deus e Criador do mundo como pessoas diferentes. E aí ele contrapôs essa tese, insistindo tanto na tradição ou regra de fé, como a gente queira dizer, como as Escrituras, conhecendo apenas um Deus, o Criador, que chamou o mundo à existência a partir do nada Deus criou tudo. O mundo que ele criou não era uma plenitude espiritual distante, como afirmavam os gnósticos, mas esse mundo em que vivemos, ou seja, o que ele chamava de cosmo visível. Isso que se fez visível, se fez a partir do nada, segundo a vontade de Deus. Então Deus não está distante do mundo, mas Deus está intimamente presente nele, dizia Irineu. É Deus o único Criador que forma a humanidade por amor, para a realização e para a maturidade por meio do Espírito Santo e para alcançar a imortalidade para que se possa contemplar realmente o Pai. Com estas afirmações, Irineu, então, colocou uma pá de terra, digamos assim, a uma segunda questão levantada por Marcião e pelos gnósticos, que estava relacionada à salvação. Ele destruiu a ideia da separação de espírito, alma e carne que estava na cabeça daquelas pessoas, dos gnósticos de Marcião, como naturezas antagônicas ou opostas. Ele destruiu essa ideia de separação porque ele insistiu para mostrar que a salvação não é a correção, mas a realização do plano de Deus para a humanidade. Os gnósticos e Marcião viam a salvação como se fosse uma correção de rumo, de um desvio, né? Como se fosse, digamos assim, um erro cometido por Deus que fosse ser corrigido. Não, ele dizia que a salvação é o ápice, é a realização, é a consumação do plano de Deus para com a humanidade. Então, queridos, Irineu apresentou em Cristo a união de carne e alma, unida no Logos de Deus. Não uma correção, mas agora o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, se faz carne e alma unida no Logos de Deus. O segundo Adão, dizia ele, que vem para a restauração da humanidade, e aí ele vai utilizar um texto que está lá em Efésios, capítulo 1, no verso 10, para mostrar o relacionamento entre Deus e a humanidade resumido em Cristo. Isto é, diz ele, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. É esse o texto que está lá
na carta aos Efésios, no capítulo 1, no verso 10. E aí ele diz que Cristo, em seu infinito amor, se transformou no que nós somos para nos transformar naquilo que Ele é. Deus se fez semelhante a nós por meio de Jesus Cristo para que nós possamos ser transformados à semelhança do seu Filho Jesus. Então essa figura foi Irineu de Leão. Vamos agora falar um pouco sobre outro homem chamado Tertuliano. Tertuliano foi o primeiro escritor cristão a dominar o latim, tanto dado à teologia latina, no seu vocabulário, como também a uma agenda básica que foi preparada, construída, que existiu nessa história. Por volta lá de julho de 180, depois de Irineu ter sido escolhido bispo de Leão, ocorreu o chamado Martírio Capital. Foi um evento que nos leva ao primeiro conhecimento do cristianismo na África do Norte. A igreja norte-africana, lá do 2º até o 5º século, ela foi marcada como uma igreja de martírios ou de mártires, muita gente sendo martirizada. Ali se viu uma igreja marcada pela oposição aos poderes que governavam este mundo. Mas era vista como uma igreja eleita, cheia do Espírito Santo, e a sua esperança sempre esteve no olhar de Deus para com aqueles que se mantinham fiéis mesmo diante das perseguições sofridas. E nós encontramos isso numa obra chamada Testemunho dos Mártires de Sicílio e também no Martírio de Perpétua e Felicidade, que registra as experiências de um grupo de mártires cartagineses durante a perseguição pelo imperador Severo VII, lá de 193 até 211. Essas duas obras nos mostram numerosos tratados de Tertuliano, o vocabulário dado à teologia latina e sua agenda, como nós já citamos anteriormente. Pouco nós conhecemos de Tertuliano. Ele era um homem convertido lá de Cartago, um homem com educação profissional em retórica. Ele era muito bom no discurso, na forma de falar, na eloquência, na oratória, não é? Ele era conhecido então como um profissional na eloquência, na arte de falar e na oratória. Jerônimo ou São Jerônimo, como você queira, escrevendo 2 séculos depois, diz que Tertuliano era um presbítero, o que é considerado improvável, porque ele surge na África do Norte em 197 com a sua apologia, sendo ela uma imitação furiosa da obra de Justino Marte, e considera-se que ele morreu lá por volta de 255. E entre 197 e 255 ele publicou muitos tratados eloquentes, com muito discurso, que eram tratados engenhosos, controversos, tinha controvérsias inclusive sobre a doutrina e moral que revelavam ser ele um debatedor arbitrário, tendencioso. Existia isso no seio da igreja, não é? Mas ao mesmo tempo um cristão de espírito radical e inflexível. Parece que ele estava nos opostos. Enquanto ele era arbitrário e tendencioso, também era um homem de espírito radical, legalista, inflexível. O cerne da teologia de Tertuliano estava na pureza e na santidade da igreja. A igreja, segundo ele, vive pela revelação de Deus. Então, nós nos reunimos para ler os livros de Deus, era como ele pensava. Assim, a revelação está centrada em Cristo e no Evangelho, e ela é a lei que governa a vida da igreja. Nesse ponto, nós não temos dúvidas que ele deve estar correto, né? A igreja deve ser governada por Cristo, centrada em Jesus Cristo. O Evangelho é a lei que deve nos governar e que deve nos dirigir. Mas, acima de tudo, o amor de Deus para com o ser humano. Ao observar o Evangelho, na prática, a igreja aguarda confiante o juízo vindouro de Deus. Era assim que ele pensava. Naquele dia, dizia ele, o mundo e os seus governantes que têm servido e adorado ao diabo
em oposição a Deus, esse mundo verá espantado a verdade que eles rejeitaram, e os fiéis também vão ser recompensados por Deus, e eles vão ver a recompensa de Deus para com os fiéis. Para Tertuliano, observar a palavra de Deus significava existir em um mundo separado, um mundo que era idólatra, que cultuava os demônios na sua estrutura de vida. Então a igreja deveria estar separada do mundo, não fazendo parte desse contexto. Ou seja, o crente ou os crentes deveriam estar sempre orando a Deus pelo imperador, pela paz no império, mas de qualquer forma afastados do relacionamento, porque essas gerações, elas eram gerações perdidas, e que enquanto essas nações se regozijavam no mundo, os cristãos lamentavam o seu destino, que era a perdição. Ele acreditava que os crentes não deviam servir ao exército, por exemplo, não deviam servir ao governo, não deviam servir às instituições educacionais ou qualquer outra coisa que se apoiasse ou que tivesse qualquer resquício da religião pagã. Não deveriam se envolver com as diversões públicas, seja ela qual fosse, de qualquer tipo, pelo seu caráter imoral e pela honra que essas diversões tinham aos deuses pagãos. Tertuliano não dava nenhuma esperança aos cristãos que pecassem de forma grave depois que eles fossem batizados. Ou seja, você se batizou, cometeu um pecado grave, você não tem mais perdão, está definitivamente condenado, está definitivamente perdido. Essa era a inflexibilidade maior. Ele era extremamente inflexível nesse sentido, e era aí que nós íamos encontrar ele pensando dessa forma. No seu tratado sobre a penitência, ele argumenta que uma e apenas uma dessas quedas poderia ser recompensada por um segundo arrependimento, não mais que isso. Caiu, tem uma vez perdão e nunca mais você teria perdão. E depois, na oposição aos montanistas, ele radicalizou e negou qualquer possibilidade de restauração para um pecado cometido depois que a pessoa fosse batizada. Não havia espaço na igreja ou então na vida de um cristão para o pecado sério ou deliberado. Eu não sei claramente o que ele considerava um pecado sério, né? Mas ele considerava que não havia pecado para pecado sério ou cometido de vontade própria deliberadamente, como também não havia espaço para arrumar escapadas para fugir do martírio, porque era o único e verdadeiro, ou a única e verdadeira forma de se encontrar um segundo arrependimento. Ele tentou descolar a filosofia das escolas lá de Atenas da fé cristã, né? Não tem nada que ver uma coisa com a outra, dizia ele. A filosofia é uma coisa, a fé cristã é outra, ninguém pode trazer nada de um lado para o outro. A tradição, segundo ele, estava lá em Jerusalém, ela vinha de Cristo por meio dos apóstolos e usava o mesmo argumento de Irineu sobre sucessão apostólica. Ele comprou o argumento, a ideia de Irineu da sucessão apostólica e viveu defendendo exatamente esta ideia. Com habilidade, ele escreveu também argumentos contra os heréticos do seu tempo. Escreveu 5 livros que foram intitulados Contra Marcião, para a gente ver como ele defendia a igreja contra Marcião e contra os valentinos. Então o livro tinha como título Contra Marcião e um outro chamado Contra os Valentinianos. Ele defendeu a doutrina da criação, a doutrina da encarnação do Logos e a doutrina da ressurreição da carne. A sua mais notável contribuição à teologia cristã foi uma obra chamada Contra Praxeas, onde ele desencadeia um ataque contra o mestre monarquianista que nega a realidade substantiva do Logos enquanto distinto do Pai. Ele descola no monarquianismo claramente Deus Pai e Deus Filho, como se Deus Filho não fosse Deus, e aí ele defendeu isso com muita força. Ele também desenvolveu a mais antiga doutrina da Trindade,
como substância divina, articulada e administrada em 3 pessoas diferentes, mas contínuas, ou seja, Pai, o Logos, ou seja, o Filho, e o Espírito Santo. Então essa doutrina mais antiga vem dele, trazendo esse pensamento ou essa teologia. E aí ele oferece também um relato reflexivo sobre a encarnação, explicando que Cristo é a união do divino com o humano em uma única pessoa. É aí que ele diz que Cristo é Deus e é homem ao mesmo tempo, 100% homem, 100% divino. Tertuliano então viu a igreja como a sociedade dos que eram governados por Deus no meio do mundo governado pelo diabo. Foi exatamente assim também que pensou Tertuliano, não é? Do jeito que Irineu pensou, ele também pensa, e aí a igreja era a comunidade do fim dos tempos na visão de Tertuliano, como viam também escritores do Novo Testamento, devendo manter a sua identidade, a sua pureza, para ser morada do Espírito Santo e então poder entrar na herança dos santos. Na sua época, lá na época de Tertuliano, o cristianismo se espalhou rapidamente na África do Norte e na Numídia, mas depois da sua morte, a igreja passou então por um teste violentíssimo com os imperadores Décio e Valeriano, lá de Roma, nas primeiras perseguições universais. Nesse tempo, o bispo de Cartago era Cipriano. E Cipriano foi um antigo professor de retórica. Nós vamos então falar um pouquinho sobre Cipriano, esse professor de retórica, que também foi um estudioso das obras de Tertuliano, né? Cipriano também era um cara bom na conversa, bom no bate-papo, bom na argumentação. Ele foi convertido lá por volta do ano 246. Ele foi eleito bispo às vésperas da perseguição. E aí Cipriano precisou conduzir a igreja da África do Norte em meio a muita dor, a dor da perseguição, as desilusões, divisões que vieram promovidas por conta do esforço imperial para que os cristãos apostatassem da fé, desistissem ou sacrificassem aos ídolos. E ele, Cipriano, foi martirizado no ano de 258 aproximadamente, decapitado. Morreu decapitado, como outros também morreram. Ele deixou um legado muito interessante, e esse legado tinha uma premissa que também valia para Tertuliano. Ele vai buscar ou vai beber lá em Tertuliano. Ele dizia que não há salvação fora da igreja. Ele dizia que aquele que não tem a igreja como sua mãe não pode ter Deus como seu pai. A igreja era a única arca da salvação, ou seja, está no bojo da igreja a mensagem do evangelho, a mensagem da salvação, é que é na igreja que o cristão deve estar inserido como um salvo. Na época da perseguição, para a gente entender melhor, as pessoas contratavam certificados fakes, falsos, né, de sacrifício, para se livrar da perseguição romana. E o princípio de penitência prolongada surge, então, para perdoar e restaurar os que tinham apostatado da fé. Então, nessa época daquela perseguição, daquela confusão, surge um princípio de uma penitência prolongada que iria trazer a restauração ou o perdão aos que haviam apostatado. Isso vai criar um problema sério dentro da igreja, cria inclusive divisão, porque aquela tese de que o cara só podia pecar uma vez, e se fosse pecado grave não tinha mais perdão, cai exatamente aqui dentro. Lá na frente a gente vai entender que eles começaram a argumentar que essas pessoas não tinham pouca fé, ou tinham perdido a fé. Elas, na verdade, não foram corajosas, elas perderam a coragem e não a fé. Esse era o argumento que foi colocado mais adiante, que a gente vai voltar e falar sobre ele. Como eu disse, isso dividiu a igreja de Cartago, né? Os bispos foram alguns chamados de frouxos, né? Afrouxaram na doutrina, e outros, muitos bispos, foram também muito rigorosos, dizendo, olha, tem que segurar a onda, não tem chance para essa turma. E aí Cipriano criou, então, o princípio de que o líder e presidente da igreja fosse um bispo, né? Sério. Se ele fosse um bispo impuro,
a comunidade deixaria de ser a igreja por conta do bispo, porque ela dependia do bispo. A sua dependência, igreja e bispo, estava vinculada. Se o bispo fosse impuro, a igreja se tornava impura e automaticamente deixava de ser igreja. E as decisões então passaram a acontecer dessa época em diante em forma de sínodo, ou seja, reunião dos bispos, uma reunião dos bispos que governavam a igreja, discutiam os diferentes temas, tomavam decisões. Isso foi chamado, por exemplo, de colégio dos bispos. Eles se reuniam em colegiado para tomar decisões e trazer orientações à igreja. E assim, queridos, nós conhecemos hoje esses três personagens interessantes, Irineu de Leão, Tertuliano e Cipriano. Deem uma olhada com carinho, nós vamos deixar gravado no YouTube esse texto, essa conversa da gente de hoje, para que vocês possam desfrutar, possam beber, possam se alimentar nela. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por este dia, pelo teu amor, pela oportunidade mais uma vez de estudar sobre a tua igreja, Senhor. Ser com os meus irmãos, traz luz à nossa mente, o teu amor ao nosso coração, que possamos, Pai, ser agradáveis a Ti, Te conhecendo mais e mais. Nós Te louvamos agradecidos no nome de Jesus. Amém.